Resumão, primeiro dia de Congresso Europeu de Cardiologia. O dia começou com a apresentação do Emperor Reduced, que foi publicado simultaneamente no New England, né? O que é que mostrou o estudo? Paciente com fração de ejeção abaixo de 40%, foi randomizado para tratamento padrão mais placebo num grupo e empagliflozina no outro, que é o inibidor de SGLT2. Resultado, houve diminuição de desfecho primário, que era um composto de morte e internação, 25% de redução, mas isso foi basicamente as custas de internação, não teve diminuição de mortalidade. Diferentemente do DAPA-HF, que foi publicado ano passado com a dapagliflozina, onde, além da diminuição de desfecho primário, houve diminuição de mortalidade. Aí começam as discussões, e agora? Então devo preferir DAPA, como é que como é? Esse mesmo trololó teve na época dos estudos de diabetes, né? Primeiro teve o EMPA-REG, que mostrou diminuição de desfecho, incluindo mortalidade com empagliflozina. Depois vieram os outros estudos, o CANVAS e o DECLARE, que mostraram diminuição de desfecho primário, mas não de mortalidade. De toda forma, a maioria dos especialistas em diabetes considera que é efeito de classe e que você usa o que tiver à disposição, o que for mais barato. Às vezes tem algumas alterações de efeito colateral, né? A canagliflozina aumentaria um pouco o risco de doença arterial periférica, enfim, alguns detalhes. Agora inverte, né? Quando era no diabetes, a empagliflozina diminuía de mortalidade e a dapagliflozina não. Agora inverte, na IC, dapagliflozina diminui e a empagliflozina não. Ainda vai ter muita discussão se é efeito de classe, se não é. A impressão geral dos especialistas de C é que é efeito de classe, sim, mas a gente ainda vai ter que ver essas diferenças de um trial para outro. As populações nunca são iguais, né? A população do Emperor tendia a ser um pouco mais grave do que a do DAPA, mas de todo jeito ratifica, né, que é uma nova classe de medicações que vem. Agora não é só mais um trial, a gente já tinha as análises de insuficiência cardíaca dos trials de diabetes, mas agora a gente tem um segundo trial especificamente paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Tem bastante relevância o trial e é o tipo de coisa que você já pode usar segunda-feira no consultório, né? Mais um estudo ratificando o papel de uma nova classe de medicações de uma doença que a gente sabe que tem um prognóstico muito ruim, que é a IC com fração de ejeção reduzida. Trial importante. Segundo trial que foi apresentado assim relevante do dia foi o Explorer HCM, né, que estava vendo o uso de uma nova medicação na cardiomiopatia hipertrófica. Cardiomiopatia hipertrófica, né, todo mundo já pegou algum caso, um caso a cada 500 pacientes mais ou menos. É uma doença que não é comum, mas também não é rara. E muitas vezes esses pacientes chegam muito sintomáticos para a gente, né, obstrução de via de saída, a gente vê muito isso no eco. Faz manobra de valsalva, aumenta o gradiente de via de saída, os pacientes às vezes têm dispneia, têm intolerância aos esforços. E qual é a bronca? A gente tem muito pouca opção medicamentosa para melhorar os sintomas do paciente. Usa beta-block, na Europa o pessoal tem disopiramida, aqui no Brasil a gente não tem. Está usando beta-block, ajustou diurético, mesmo assim o paciente está muito sintomático, você tem que pensar em intervenção, pensar ou em miectomia, que pouquíssimos cirurgiões têm experiência hoje em dia, ou ablação alcoólica, né, através de CAT, que nem todo mundo tem experiência. Fica ali numa situação que você não tem tanta opção, às vezes, quando os casos são mais graves, né? E aí, o pessoal testou uma nova medicação, que é Mavacantem, nome meio estranho. A gente já tinha coberto essa medicação uns 3 meses atrás no estudo Maverick, um estudo de fase 2 que saiu no JACC, e agora saiu o estudo de fase 3, vendo desfecho clínico, né? E o que é que eles viram? Pacientes com miocardiopatia hipertrófica, obstrução de via de saída, e via-se, comparado com o placebo, essa nova medicação diminuía alguns desfechos, que era basicamente ver se melhorava a capacidade no teste ergospirométrico, né, a VO2 pico, e se melhorava a classe funcional. E resumindo, a medicação sim mostrou benefício. Eduardo, esse estudo a gente vai usar segunda-feira no consultório? Não vai, porque a medicação não está disponível ainda. Mas é um estudo relevante porque é uma nova opção que está surgindo para uma doença que também não é raríssima. Vez por outra a gente vê nos ambulatórios, principalmente de hospital universitário. Então, segundo trial relevante. Terceiro trial, o EAST, que viu em pacientes com FA, de início recente, no último ano. A maioria estava FA começando 30 e poucos dias atrás. Se você comparar uma estratégia tradicional, onde você mantém ali a frequência do paciente e tal, só se o paciente tiver sintomas refratários a controle de frequência, que você vai reverter o ritmo, se isso comparado com a estratégia de reverter logo para ritmo sinusal e manter, né, esse paciente em ritmo sinusal, teria benefício. Essa segunda estratégia de você reverter logo para ritmo sinusal, ou se o paciente estava em ritmo sinusal já, fazer as medicações antiarrítmicas para mantê-lo em ritmo sinusal,
mostrou que diminuía um pouco de desfecho, mas esse estudo ainda é um pouco mais intricado. Lendo lá ele, você vê que tem, principalmente no grupo mais ativo, teve uma perda de follow-up de cerca de 9%, que é uma perda de follow-up razoável, já pode alterar os resultados. Então tem mais algumas filigranas estatísticas ali, eu vou querer ver com mais calma esse estudo ainda. Mas, de todo jeito, mostrou benefício na estratégia de controle de ritmo, que é uma coisa que eu brinco que 10 em cada 10 arritmologistas falam, ó, FA, vamos pelo menos tentar uma vez deixar em ritmo sinusal e tal. Então ratifica esse aspecto. Esses trials foram aqueles apresentados, né, ao vivo, já com bastante evidência ali, né, nas transmissões. Tiveram outros mais secundários, mas que também têm detalhes importantes. O Dr. Renato Lopes mostrou uma subanálise do isquímia, onde pegava pacientes com fração de ejeção entre 35% e 45% para avaliar como é que ficava a situação. Lembrando que abaixo de 35% não entrava no isquímia, né? O isquímia, lembrando, o maior trial de coronariopatia crônica da história, paciente com teste não invasivo de alto risco, né? Com alta carga isquêmica, e que os pacientes eram randomizados ou para uma estratégia de CAT direto ou ficar só em tratamento clínico e ir para CAT posteriormente se a coisa pegasse, né? Beleza. O que é que foi visto? Foi uma parcela pequena, entre 35% e 45%. Ali era menos de 10% dos pacientes do trial total, ou seja, é um N pequeno. Mas observou-se que nesse subgrupo, com fração de ejeção entre 35% e 45%, teve uma tendência, sim, de melhora de desfecho com a revascularização. Faz algum sentido, né? Há muitos anos já que a gente tem esse conceito, que quanto menor a fração de ejeção do paciente, maior a chance de ele evoluir com gravidade, e aí, teoricamente, o processo de revascularização tenderia a trazer algum benefício adicional. A gente vê isso no STITCH, né? O STITCH, que era tudo paciente multiarterial, com fração abaixo de 35%, houve benefício, tudo bem que foi só depois de 10 anos e com ótimos resultados cirúrgicos. É muito difícil você jogar a realidade do STITCH para a prática de consultório, na minha opinião. Mas é um fato, mostrou diferença. O isquímia, por enquanto, né, a análise que a gente tem de 3 anos e pouco, é um trial negativo, e aí a gente tem um subgrupo que mostra que nessa fração entre 35% e 45% houve benefício. Ou seja, é um estudo, como os próprios autores colocam na conclusão, gerador de hipótese. Sempre lembrar esse princípio, se o estudo principal é negativo e um subgrupo mostra resultado positivo, isso é só gerador de hipótese. O ideal é que você faça agora o estudo só com esse tipo de população para você avaliar de forma melhor. Mas o isquímia é um trial gigantesco, então todas as subanálises vão jogando luz aí, né, lançando luz sobre essa questão da coronariopatia crônica, que quanto mais estudo sai, mais dúvida a gente tem, então sempre tem que ver isso direitinho. Outro trial importante, o EVAPORATE. Em 2018 foi apresentado no final do ano o trial REDUCE-IT, que viu o uso lá do Vascepa, né, o nome comercial não tem no Brasil ainda, é um tipo de ômega 3, que só tem o chamado EPA, né, que é o eicosapentaenoétil. É um ômega 3 que não tem no Brasil, os ômega 3 que a gente tem aqui são uma combinação de 2 tipos de substância, que aumenta um pouco a LDL, é outros 500. Mas o que é que foi visto nesse trial? Que muitos consideram o principal trabalho apresentado em 2018 na cardiologia. Houve uma grande redução de desfecho, isso basicamente paciente coronariano crônico, né? Qual era a questão? Até tinha um trial japonês prévio que mostrava também uma tendência de diminuição de desfecho, mas foi um trial que o resultado era tão bom que o pessoal falou, rapaz, será que isso é bom demais para ser verdade? E aí fica todo mundo meio ressabiado, né? Aquele negócio que o pessoal não estava esperando. Aí tudo bem, vamos avaliar outros, através de que mecanismo essa medicação está fazendo um efeito tão bom, né? Antes se achava que era porque ela reduzia o triglicerídeo, mas aí viu-se que a redução do triglicerídeo não era tão grande para justificar aquele benefício todo. Enfim, a gente já falou do REDUCE-IT várias vezes. O que foi visto nesse trial EVAPORATE era um trial pequeno, com alguns dezenas de pacientes, próximo de 100, se não me engano, e eles pegavam, dividiam o paciente para grupo placebo e o Vascepa, 2 gramas 2 vezes por dia, e os pacientes faziam Jutomo na entrada, 9 meses depois e 18 meses depois. Ano passado a gente cobriu a análise de 9 meses, estava dando uma tendência de melhorar tamanho de placa, etc., mas ainda não era estatisticamente relevante. Agora, com 18 meses que fechou o trial, mostrou sim diminuição de placa, né? Até no artigo do European Heart Journal tem uma figura muito bonita que ele bota de um paciente, uma placa de DA, que era uma placa feia, e ela diminui de tamanho. E por que é interessante? Pô, Eduardo, um trabalho com 90, 100 pacientes, isso muda a conduta de quê? O que muda é o trial principal, né? O REDUCE-IT, que é um trial muito grande. Mas é interessante porque ele mostra através de que mecanismo
essa droga pode trazer tanto benefício, diminuiu inclusive a necessidade de revascularizações futuras. Tem uma subanálise que saiu uns meses atrás no Congresso de Hemodinâmica. Então, bem interessante, o Evaporate traz uma nova evidência aí nesse sentido. Outros trials interessantes, 2 trials sobre o mesmo assunto. A gente teve uma subanálise do Colcott. Colcott, vocês lembram, no final do ano passado a gente comentou bem, que era um trial que usava colchicina em pacientes pós-infarto e mostrou diminuição de desfecho, principalmente as custas de diminuição de AVC. A gente teve a subanálise do Colcott em pacientes que eram angioplastados, mostrando ainda benefício, era esperado isso. Mas teve um trial australiano que saiu, que mostrou que numa população razoavelmente parecida, né, pós-síndrome coronariana aguda, a colchicina não só não ajudou, como houve uma tendência de aumento de mortalidade. Ou seja, o negócio da colchicina está misturado ainda. Tem trial dizendo que é bom, tem trial dizendo que é ruim. Amanhã, no segundo dia do congresso, a gente vai ter uma publicação de colchicina, amanhã ou segunda, de colchicina na doença arterial coronária crônica. Então vamos ver o que é que vem aí. Ainda é uma área para ser investigada. Então, essas foram as principais evidências que saíram no primeiro dia. Além disso, a gente teve a publicação de vários guidelines do ESC, né? Entre eles, FA e Síndrome Coronariana Aguda sem supra. FA, eu já vou dizer que a gente amanhã vai colocar uma série de vídeos aqui para vocês, discutindo os principais detalhes. Mas, dando spoiler, uma das partes muito importantes do guideline foi que ele bateu muito no martelo da questão de mudança de estilo de vida, que FA geralmente vem com todo um substrato por trás, de obesidade, apneia do sono, hipertensão e assim por diante. Então você tem que tentar controlar essas coisas todas para assim conseguir diminuir a FA, a recorrência dela. Esse é um aspecto importante que a gente vai falar. E a gente cobriu bem o guideline de síndrome coronariana aguda sem supra. Eduardo, uma grande novidade? Não, veja, guideline, ele nunca vai dar uma grande novidade, porque o guideline ele pega as evidências que saíram nos últimos anos e resume, né? Então as evidências principais discutidas nesse guideline a gente tem coberto aí ao longo dos últimos anos, em detalhes, ISA-REACT 5 e assim por diante. Vou colocar só alguns pontos mais polêmicos. Então, primeiro, é o primeiro guideline que coloca de forma clara para você preferir o prasugrel, alticagrelol na síndrome coronariana sem supra que vai para a angioplastia. Isso baseado predominantemente no estudo ISA-REACT 5 que a gente cobriu ano passado em detalhes, fez uma live só sobre ele e que tem uma série de limitações. Mas tudo bem, tá lá, recomendação 2A, nível de evidência B, baseado no ISA-REACT. Segunda recomendação, não fazer pré-tratamento com inibidor de P2Y2. Então tá lá na emergência, faz só aspirina, heparina e tal, mas não começa o P2Y2 ainda, deixa para fazer isso na sala de hemodinâmica depois que viu que a anatomia é para angioplastia e vai angioplastar o paciente. Isso baseado em quê? No ACOS, que é um trial que já tem mais uns anos, e também num registro que tem da Suécia que avalia isso daí. Então, outra recomendação. Outra recomendação que gerou um pouquinho de controvérsia, eles eliminaram o grupo de risco intermediário. Antigamente eles dividiam em 4 grupos, baixo risco, moderado risco, alto risco e muito alto risco. E aí agora eles meio que simplificaram e ficaram 3 grupos só, baixo, alto e muito alto risco. Muito alto risco são aqueles pacientes que estão com angina refratária, choque cardiogênico, arritmia com potencialidade de ser fatal, né, tipo TV, FV. E esse tipo de paciente você manda para cá direto já, como se fosse um infarto com supra. Alto risco, alteração dinâmica de eletro, troponina claramente alterado, Grace acima de 140, vai para CAT nas primeiras 24 horas. E o resto dos pacientes ficaria como baixo risco, você consideraria ali angiotomo, cintilo, coisas do tipo. Então isso mudou em relação ao guideline anterior. Tem algumas outras diferenças, a gente fez já vários vídeos só sobre isso ao longo do dia de hoje, como usar troponina, depois de quanto tempo repetir a segunda troponina, tem protocolo com 0 em 1 hora, 0 em 2 horas, 0 em 3 horas, então tudo isso a gente cobriu direitinho. Amanhã tem várias outras novidades, incluindo a análise detalhada do guideline de FA. Vamos lá!